Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Marcelo Alite, diretor artístico do Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical. E hoje, nos nossos papos com os diretores dos filmes da competição, eu converso com meu grande amigo Henrique Dantas. Salve, salve, Henrique. Bem-vindo mais uma vez ao Inédit. Você que até já foi vencedor do Inédit com o seu outro filme musical, Filhos de João. Saravá, Saravá, meu Henrique. irmãozinho lindo, Alite. Pois é, cara, voltando a fazer filme musical, para mim é uma honra, porque falar sobre a ditadura eu acho que é imprescindível, sabe? Ainda tem um projeto que vou falar sobre, estou fazendo uma ficção que versa com a ditadura, namora com a ditadura também militar, namora com tudo que a gente está vivendo hoje, né? Mas assim, fazer música, fazer filme de música e na perspectiva que eu tenho feito, é também resistência, sabe? Eu sinto, por exemplo, que Filho de João é um filme altamente político, sabe? No que diz respeito à discussão de coletividade, no que diz respeito das possibilidades de se viver dentro de um sistema capitalista durante 10 anos. Ou seja, existem utopias ali introduzidas que são políticas, né? A utopia pode ser algo político também, né? Sim, E sim. eu vejo agora no Dorival do Saravá essa história mesmo que tem muito a ver com a minha vida do que está acontecendo agora, né? Quando eu me deparei com a ideia de fazer um filme sobre Caíme, a ideia inicial era fazer uma coisa chamada Filhos de Caíme, como filho de João, onde eu pegaria um pouco das pessoas que, de certa forma, tiveram influência no trabalho de certa forma, Caíme modificou algo, alguma célula, introduziu tal. E aí, quando eu comecei a estudar Caíme, foi o momento que eu comecei a me entender de uma maneira diferente mesmo. Assim. Eu passei por uma experiência muito louca. Eu fui jurado de uma mostra, né, de cinema, o MIMB, que é a Mostra de Cinema Negro Marromé de Mamba, e eu vi 130 filmes pretos, assim, de vários lugares do Brasil e Bom. do mundo. E aquilo mudou minha vida mesmo, porque eu tive contato com coisas, com memórias que eu tinha apagado da minha vida e que eu não tinha percebido. É engraçado isso, né, cara? Porque é isso. Hoje eu me vejo como um negríndio, né? Quando eu comecei a estudar o Ney São Paulo, eu me via como caboclo. Ainda é caboclo, que é o negríndio, é mais ou menos negríndio, mas o negríndio tem uma confirmação de maior mesmo, dessas duas identidades que me interessam. E o que me fez me entender dessa maneira foi as várias experiências que eu tive de racismo mesmo, sabe? Uhum. De situações em shopping. Quando eu morei em Barcelona mesmo, cara, foi muito ruim para mim, assim, porque Lembro. eu passei por situações assim que foram muito constrangedoras e eu não tinha essa consciência. Então, assim, o discurso não era nem, não conseguia nem ser politizado, era apenas um enfrentamento meu contra o sistema que era muito maior, sabe, assim. E o filme de Caíme é isso. O filme de Caíme ele é um filme é o preto que virou mar. É um filme onde eu trago e faço questão de estar discutindo e falando sobre um Caíme negro, sobre um Caíme que não está nas fotos sabe, dos convívios dele de Copacabana, não está nos iates, não está nesses lugares da classe, né, da elite carioca, elite intelectual, porque Caíme, na verdade, fez parte de uma elite intelectual, mas era uma elite também. E Caíme era um cara que muito pouco a gente falou desse pé dele no terreiro, sabe? Esse lugar de sentar ali, de que maneira, como ele aprendeu com uma menininha, como ele aprendeu com uma Estela. E para mim foi um achado encontrar as entrevistas de rádio dele da FM Cultura, que ele Aham. fez 9 entrevistas com a galera, na verdade, dividida em 9 podcasts, assim. E ali tinha um material dele muito livre. E aí é aquela coisa, né? A câmara, ela, de certa forma, ela modifica o comportamento de uma pessoa, né? Você liga uma câmera, você está ligando uma mira e não tem jeito. O cara pode ter a maior displicência do mundo, mas ele muda. A É, câmera, né? ele tem o poder de mudar. O rádio, você tem uma liberdade maior
estar falando e aquilo não está sendo gravado. Você pode estar falando uma coisa super importante e tirando cera da orelha e tudo bem, sacou? Assim, então você não tem muita preocupação. E acho que Caymmi naquelas entrevistas ele traz isso, sabe? Ele trouxe uma leveza que e também tem o seguinte, né? Infelizmente isso é uma coisa muito triste que a gente tem que, principalmente as pessoas que trabalham com imagem de arquivo, como eu, a maior parte dos arquivos dessas pessoas estão na mão das grandes grupos de televisão no Brasil. E eles cobram um absurdo, eles são muito careiros, assim mesmo. Aham, Eles não estão preocupados que você. É engraçado isso, né? Porque pô, foram feitos 4 filmes de Caymmi nos últimos 3 anos. sim. É, Eu acho que deveria não só pensar como um mercado onde eles querem R$ 7.000 um minuto, R$ 6.500, mas eles deviam estar pensando que, além deles estarem ganhando algum, e eu não estou falando que eles deveriam até dar de graça, mas tudo bem, vamos olhar que o capitalismo tem essas nuances, então a gente tem que se adaptar. Então se paga alguma coisa para essa galera. Mas, cara, se viabiliza que se conte história sobre aquela pessoa, porque o mais importante do mundo é que as histórias existam, né? Assim, ainda mais para um grupo de TV, um grupo de comunicação tem que ter essa noção de que as imagens devem existir, os filmes sobre pessoas devem existir. Porque uma imagem no arquivo, ela é uma imagem no arquivo. Uma Uhum. imagem de arquivo é uma imagem de arquivo reutilizada, é uma reciclagem, é um outro contexto assim, de coisas. E como para mim foi muito difícil ter acesso a essas imagens é, de arquivo, porque foi muito caro e eu tinha um filme BO para fazer. O filme é um resultado do Prodave 2, do canal Curta, que é parceiro desse filme. Mas ele é isso, era um BO, então não tinha. Se eu fosse pagar o que eu queria fazer com as imagens, eu ia gastar mais ou menos um quinto do orçamento dele de imagem de arquivo. Aí a gente tem que criar coisas, por isso que eu gosto muito desse meu mergulho nas artes visuais, sabe? Assim, eu acho que ele é um diferencial no meu cinema Sim. mesmo. Acho que muito pouco ainda analisado, sabe? Eu acho que uma ou outra pessoa, acho que Carlos Alberto Matos é um crítico que já escreveu alguma coisa sobre estética, sobre arte e sobre o trabalho que eu tenho, mas é muito pouco discutido dessa vertente. E eu acho que eu trago muito isso mesmo, sabe? Eu fico buscando, em um determinado filme é um diálogo com a performance, no outro é um diálogo com as projeções, nesse é um diálogo com o mar, o mar está no filme o tempo todo, o mar está no filme. Eu fiz um filme que o mar está no filme mesmo quando você não vê, ele está no áudio. E quando você não Uhum. ouve, ele está na imagem, assim. É o tempo todo. É uma premissa, assim. Tinha algumas premissas básicas desse filme que eu fico buscando, né? Seguinte, você está falando dessa questão visual e já te abro aqui para uma perguntinha. E, assim, uma dessas questões visuais que você coloca, né, símbolos de Oxóssi, de Iemanjá, enfim, vários símbolos, não só do candomblé, mas também, enfim, da história mesmo que você está contando, que realmente eu gostei muito, é de uma força visual, assim, muito, muito bacana, acho muito legal. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, justamente sobre essa questão do preto que virou mar, né? O mundo hoje, né, principalmente nos últimos anos, tem aparecido muito forte essa questão do racismo, ou seja, que, claro, essa é uma dívida que a sociedade no mundo inteiro tem que resolver e é uma pauta que ela já está bem tarde, para falar a verdade, né? Assim, é uma pauta que isso já tinha que ter sido superado já há muito tempo e a gente tem que superar. Então, assim, quando você decidiu tratar esse Caíme, o lado do Caíme negro, né? Onde você queria chegar? Você queria chegar mais na parte cultural, na questão do racismo, ou inclusive num cara que conseguiu, de certa forma, transversar tudo isso? É isso. Eu queria chegar nesse conjunto de coisas, sabe? De que um homem negro sofre, de que um homem negro tem possibilidade de fazer, de como um homem negro se reinventa. Então eu vejo um Caíme que se reinventou o tempo todo, um cara que tinha uma capacidade muito grande
de lidar com o outro, né? Eu sinto isso nas entrevistas, nas pessoas, como elas falam dele, sabe? Nessa sabedoria, nesse dorivar, esse verbo dorivar, né? Que é uma coisa que, na verdade, surgiu. Eu nem era tão fã de Caymmi como eu sou hoje. Depois você faz um filme de Caymmi, você vira fã do cara completamente, você aprende a tocar a música do violão dele, você fica, sabe, mais influenciado mesmo por ele, mas isso surgiu em Caraíva, quando aliás, você está ligado disso, a gente em Barcelona, eu fiz uma música chamada Dorivando Saravá com Marcelo, e essa música, Pô, velho, claro. eu não tenho a letra, eu não tenho a música, e eu só me lembro do final, que era Dorivando Saravá, só isso. E eu não consigo me lembrar da música, eu não consigo achar esse cara, Marcelo, cara, Putz, queria muito encontrar ele e se ele pudesse tocar essa música e mandar mesmo, porque tem tudo a ver com o filme. Olha só a viagem. Eu morei em Barcelona em 98. Essa onda do Dorivando foi criada em 96, 97 em Caraíva. Que era justamente esse momento que a galera queria fazer coisas e eu dizia, não, gente, espera aí, eu tô Dorivando agora. E era um momento do... era aquela coisa de você chegar e de você fazer o nadismo, sabe? O nadismo também é Dorivar, né? É quando você não faz nada e aquilo é sensacional. E eu acho que Dorival Caymmi ele tinha essa sabedoria aguçada de quanto é importante você não fazer nada, sabe? Assim, e aí eu comecei a mergulhar nessa história, na carta maravilhosa que ele escreve para Jorge Amado, sabe? Onde tem um humor maravilhoso, super sagaz, essas leituras das pessoas, e sim trazendo. Eu trago o episódio de racismo da Academia Baiana de Letras aqui, né? uhum. Então, assim, Mãe Stella veio ser integrante da Academia Baiana de Letras muito tempo depois. E aí você fica imaginando, teve agora, acabou de ter uma eleição para uma cadeira da Academia de Letras e estava Conceição Evaristo e estava Cacá Diegues, se eu não me engano. E Cacá Diegues virou o acadêmico. Então, assim, Cacá Diegues não é um escritor. Acho bacana o trabalho dele como roteiro. Conceição Evaristo é um escritor importante hoje no Brasil para uma multidão de pretos que estão lendo ela, inclusive porque ela escreve muito, né? Assim, ela tem uma escrita Muito. maravilhosa. Eu li uns dois livros, tive a oportunidade de ler uns dois livros dela muito bons. Aí eu acho que assim que é isso, né? Ela não consegue. O que mostra isso é que a Academia Baiana Brasileira de Letras foi criada por um negro, que é Machado de Assis, e depois ela foi embranquecida completamente, né? E isso é uma coisa muito doida, porque quando a gente fala dessas coisas, a gente fala, na verdade, de um racismo estrutural mesmo. Assim, é muito doido discutir isso. A gente está com um programa aqui chamado Narrativas para Depois do Fim do Mundo, e a gente tem discutido isso aqui. Sabe, assim, é necessário que nas comissões de seleções tenham pessoas negras, mulheres, sabe? LGBTs, é necessário que essas pessoas elas consigam, porque eu sinto que às vezes, Alite, principalmente no âmbito da ficção, tem passado muito fetiche de racismo que se tenta se colocar como denúncia, mas não é denúncia, sabe assim, acho que ou é uma ingenuidade ou é uma grande provocação mesmo, algumas coisas que têm passado no cinema de ficção no Brasil e que as pessoas não falam muito assim, ainda mais porque às vezes as pessoas que estão colocando aquilo são cineastas famosos, são pessoas que, né, que têm às vezes pautas relacionadas à esquerda ou até toda a intelectualidade de uma forma geral. Mas a gente precisa apurar, trazer isso. Então, quando eu discuto esse. É engraçado isso, né? Porque tem um momento que Vitor Queiroz, que é um dos caras que é entrevistado no filme, é um pesquisador de Caymmi, ele fala que Caymmi, em um determinado momento da vida dele, quando ele vem para cá, na década de 60, ele começa a assumir essa onda do candomblé mais forte. Ele já tinha uma onda do candomblé desde quando ele estava desde a rua da Bangala, quando ele nasceu. A Aham. Bangala era uma rua, e engraçado, eu estou lendo um livro agora chamado O Defeito de Cor, Um Defeito de Cor, e tem a rua Bangala, uma mulher falando, passando nela, e eu me lembrei tanto de Caíme, né, dessa relação. Mas o momento que ele começa a assumir as contas de orixá, é o momento que ele começa a chegar e a vestir aquilo e sair em fotografias com aquilo. E hoje eu uso as minhas contas de orixá. Eu sou de Oxóssi, sou de Xangô e sou de Oxalá.
e tenho usado as minhas contas. E você percebe que nesse Brasil de hoje, que já é racista, já é sexista, já é misógino, ele também começa a ser evangélico. E o evangelho começa a se tornar um evangelismo, começa a se tornar uma coisa tão perigosa quanto esses outros ismos todos que a gente está vendo. Porque, às vezes, eles começam a tratar mal você, porque ele identifica você como... Ou seja, quando você sai hoje com a conta de orixá, nesse Brasil que a gente está hoje vivendo, esse Brasil do Deus, família, Bíblia e tinha uma arma na mão para matar quem é diferente de mim, é um enfrentamento que você faz. Eu me lembro uma Uhum. vez que eu fui pegar um avião para São Paulo e aqui em Salvador, no balcão da Avianca, na época, a mulher começou a me tratar mal, dizer que eu não podia levar duas sacolas pequenas dentro. Foi uma onda, assim, do nada. Eu cheguei lá todo na paz, assim, todo dorivando. E aí a mulher me tratando mal pra caramba. Aí quando aí chamando, já tive que chamar o cara, o superintendente dela, para tentar resolver. E eu não tinha entendido porque aquilo foi tão gratuito. E quando eu vi, eu estava com camisa de Oxóssi e com minhas contas. E certamente ela era uma pessoa evangélica que me viu como um demônio, porque é isso, os evangélicos, infelizmente, não de uma forma generalizada, a gente tem muita gente, tem os batistas, tem uma galera aí bacana também, mas de uma forma geral mesmo, esse neopentecostalismo, ele vê o diabo em todo mundo, então ele vê o inimigo em todo mundo, né? Tem aquela coisa, né, de aí em Salvador que tem algumas baianas que não vendem acarajé e vendem bolinho de Jesus, né? Uma coisa assim Não, realmente. e é engraçado, como ela sabe, é engraçado isso, você falar disso, porque tem muitas baianas que se tornaram evangélicas, muitas aqui em Salvador. E o que é que elas fazem? Elas vestem a roupa de baiana, mas elas não colocam conta. Ah, Então, assim, elas tapeiam isso, elas não escrevem bolinho de Jesus, mas a onda delas ali é Jesus. E eu sou um cara que gosta de comer axé. Minha acarajé não é. Eu não quero acarajé feita por um mestre suíço, francês, sabe, de algum lugar. Não, eu quero comer axé. Então eu quero comer aquela culinária que respeita a cozinha como um ritual aprendido com ancestralidade e que aquilo não se passa com tempero. Aquilo se passa com crenças, aquilo se passa com, com visões de mundo diferentes, sabe? Do que a visão ocidental cristã é. Eu acho que uma das coisas que hoje, na minha opinião, é mais que deve ser analisado na sociedade é a maneira como o cristianismo ele abarcou a sociedade brasileira, sabe? Então a gente tem hoje um mundo de pessoas que são negras e que veem o demônio na ancestralidade delas, ou seja, nos orixás. Você tem um mundo de pessoas que são índias, indígenas, como eu disse, negríndias, e que não conseguem, quando olham para Tupã e para as entidades que os índios cultuam, vem um demônio também naquilo. Ou seja, essa visão demoníaca, essa deturpação do cristianismo e que a gente tem que combater isso, sabe? E pensar e raciocinar sobre isso, entendeu? Porque eu hoje em dia eu tenho uma desconfiança. Se eu conhecer uma pessoa e ela me falar das 10 primeiras palavras dela, o nome de Jesus e de Deus, eu saio perto dela. Assim. entendi. Henrique, da parte de pesquisa do filme, assim, você comentou da questão das imagens, né, do áudio também, de imagens de televisão. Como é que foi essa busca toda de arquivo? Ou seja, eu sei que você trabalhou com filmes, com áudio, fotos e tal. Você foi buscar isso tudo aí na Bahia? Você foi buscar em mais outros lugares? Como foi esse seu processo aí de pesquisa? Eu tive a TV Cultura de São Paulo, na figura de Zé, que é uma figura maravilhosa que tem lá. Ele me cedeu poucas imagens, porque eu usei muito pouco as imagens dele, que é da parte que ele deu a entrevista de Caymmi, onde ele aparece, mostra a maleta tal, e mostra a pulseira do Bonfim. É, e eu me deparei com uma relação muito louca, inclusive, com as organizações Globo, né? Eu tenho cedido a uns 3 programas, mais ou menos, que ele já
pediram para mim imagem do filho de João para usar nos programas dele. Jô Soares, Serginho Grosman, fantástico, assim, eles fizeram já algumas. E eu cedo, né? E agora, em Caymmi, eu precisei de imagens dele e imaginava que eles iriam ceder. É, Eles não cederam, eles mandaram o preço assim. é, por eu não compactuar com a maneira como essa organização ela se coloca em frente à arte, e por achar que um filme ele tem uma parcela de propriedade que é minha e outra parcela que é do mundo, eu fico muito pensando nesse direito que eu tenho de chegar e de não mais autorizar que eles usem imagens dos meus filmes na parada deles, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que é uma maneira do filme chegar a outras tantas mil pessoas e isso pode aguçar uma curiosidade e tal. Então é uma discussão meio louca, mas eu me coloco com eles, assim, toda vez nessa discussão mesmo eu falei, porra, eu cedi tantas imagens para vocês, você não pode ceder para mim. E a figura ficar tudo em copo, porque lá é uma coisa muito grande, né? Então são setores completamente, inclusive, para facilitar justamente isso, né? Quem pede e quem dá é totalmente diferente dos lugares que trabalham, então nem se reconhece. Pois é, Liti, eu comecei nessa pesquisa, fiz alguma coisa aqui no IRDEB, e peguei filmes baianos. Ali você tem Barra Vento, ali. Porque é isso, eu percebi que eu não ia conseguir imagens de Caymmi que eu queria. Eu tinha uma imagem que eu estava a fim de fazer de umas entrevistas que Caymmi fez no grupo Band. Pô, R$ 7.000 o minuto. Eu nem quis ver. Eu olhei assim e falei, tchau, nem quero. Nem olho, sabia? Eu nem é. olho. Aí eu começo a criar o que eu imagino que possa ser imagens, né? Para não chamar de imagens de arquivo, eu falo imagens de memórias, imagens de poéticas, imagem de propostas visuais, imagens. Caymmi era um pintor, ninguém nunca trabalhou a onda de Caymmi como pintor nos filmes, né? É. Assim, e os trabalhos dele estão vários ali, o tempo todo eu trago aquilo, sabe? E como eu queria estar no mar, eu levei os trabalhos dele para o mar, então a gente tem muita sorte que no dia que tem umas imagens dele que passam assim, planando, era uma piscininha daquelas que a praia faz e que fica na maior paz assim, então naquele dia foi tudo, porra, tudo lindo, maravilhoso. E a última Ou imagem do seja, filme, que uhum. é a camisa, né, a roupa dele indo embora, o mar levou a roupa dele mesmo. Eu não acreditei naquilo. Eu fui atrás da roupa e sumiu, sacou? Olha que legal. Sumiu. Então foi assim que você, todos esses grafismos você acabou usando para também suprir essa, assim, não a falta de material, porque o filme é bastante rico em material, mas assim, de você conseguir ilustrar de uma maneira diferente, mais gráfica, mais artística, tudo isso, inclusive as leituras das cartas, né? Aquela sobreposição de vozes, né? Que vai lendo as cartas e tal, tudo isso, de certa forma, é um recurso que você acabou usando para essa narrativa. E tem a onda da carta que eu achava que era uma onda filosófica, por quê? Porque todas as pessoas. A carta era o meu cartão de. Era o meu aperitivo, era aquela cachaçinha que você dá e toma para a pessoa antes de comer, sabe? Era a minha saudação para Exu, sabe? Eu chegava e botava a carta e a galera começava a ler. E teve uma coisa muito linda. Esse filme foi muito lindo para mim fazer, de todos os aspectos, assim, a generosidade da família dele, sabe, assim, a equipe que eu tive, que é maravilhosa, uma galera que trabalha no astral muito bom, porque a gente alugava casas, né? A gente alugou casas em São Paulo e no Rio. E ficamos juntos como República filmando e passamos momentos maravilhosos, assim, foi muito bacana mesmo. De E uma volta à das coisas que juventude. Totalmente. E uma das coisas que eu percebi no filme, que para mim foi super importante, é essa questão mesmo dos orixás, né? Da natureza, né? Da relação da natureza, né? De como é interessante, como a água pode ser algo tão sagrado, né? Para o índio, para o negro.
né? Como o sol pode ser algo tão sagrado, como a terra pode ser algo tão sagrado, como a árvore pode ser algo tão sagrado. Então, isso é uma coisa que me interessa muito nessa história. E um trabalho que foi maravilhoso e foi definidor para mim foi o trabalho fotográfico de Arlete Soares, que é uma fofa, é uma Ave Maria, é uma pessoa maravilhosa, que eu gosto muito mesmo, assim, para mim foi muito interessante ter conhecido ela, porque ela foi muito generosa comigo mesmo. E, e voltando a falar da história da carta, essa carta eu achava que era um abre-caminho mesmo, por isso que eu falei que era uma saudação para Exu, assim. E teve algumas entrevistas, como a de Gilberto Gil, por exemplo, que foi muito complicado de fazer, porque foi aqui em Salvador, ele estava numa agenda cheia, a galera meio que não botou, não foi aquela coisa assim, não, subam, venham cá entrevistar, não, a gente teve que montar o setup lá do playground do prédio dele, ou seja, existia uma... É isso, eu não sou um cara da Globo, né, irmão? Isso eu já aprendi, assim, né? Então, quando você não é um diretor bombado, sabe? Quando você é nordestino, quando você é negrinho, aí os caras já, peraí, mesmo a galera como o Gil, assim, porque tá rodeado de outras pessoas, de outro staff, né? E aí a gente foi fazer entrevista lá e Gil chegou um pouco impaciente, eu achei, sabe? Bem impaciente, na verdade, assim, com a cara um pouco feia, assim, uma cara um pouco meio tensa. Eu falei para Luciana, minha assistente do filme, e falei, Lu, eu acho que a gente vai fazer 5 minutos de entrevista e vamos embora, porque não dá, né? Eu sou muito fã de Gil para me deparar com ele na primeira vez que eu sinto com ele tete a tete e a gente vai ter uma relação assim. Aí eu, pô, eu não quero jogar esse jogo hoje, não. A gente joga outro dia. Agora. Mas aí, cara, ele leu a carta. Ele leu a carta e aí a gente começou a desenvolver uma conversa muito bacana. Gil é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, que eu conheci na minha vida, né? Assim, ele e Tom Zé, eu acho que são duas figuras realmente que são ao concurso, na minha opinião, no sentido de desenvolvimento de pensamento, sabe? De novas ideias, de novas interpretações. E aí, em determinado momento da entrevista, eu cheguei para ele e falei assim, tipo, ó, não tem nada a ver com o documentário, não tem nada a ver com o que a gente está falando, não, mas eu preciso falar uma coisa para você, que eu sempre tive vontade para falar para você e para Raul, e Raul morreu muito cedo e eu não pude dizer para ele. Mas assim, eu sou canceriano com acidente de câncer e vocês, como cancerianos, fizeram obras que são essenciais para as pessoas de câncer existirem. Então, assim, eu lhe agradeço muito, papai. E quando eu falei isso, cara, alguma coisa rolou assim. Ele deu um sorriso muito grande e se percebeu como canceriano. E naquele momento foi uma conversa de canceriano. E foi muito doido isso, porque Gil chorou algumas vezes na entrevista, sabe assim, a lágrima dele veio no olho por algumas vezes assim, de uma forma muito bonita. Ele estava muito inspirado assim, ele tinha um compromisso para fazer uma entrevista com a BBC de Londres, então, ou seja, Henrique Dantas, né, não é a BBC de Londres, mas ele ficou o tempo todo tentando demorar de ir, assim, foi lindo, assim, foi lindo.